Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Mais uma aula de literatura, primeiro ano, professor César André, Escola Batista, o Shalom. Beleza, galerinha? Dando continuidade aí ao gênero capítulo 4, né? Estamos trabalhando aí o capítulo 4, gêneros literários, né? Vamos trabalhar hoje dando prosseguimento aí aos gêneros da prosa de ficção. Vamos compartilhar aqui a telinha com vocês, né? O livrinho de vocês aí também na página, a partir da página 74. Em questão de gênero, a gente já trabalhou essa temática, né, corresponde aí a um agrupamento de obras artísticas, né, com traços comuns, né, por isso as obras narrativas de prosa de ficção podem ser também agrupadas em diversos gêneros. Então, convém lembrar que esses gêneros não são puros, isto é, uma obra pode ter aí características de mais de um gênero, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, vou passar a telinha para vocês aqui, depois eu vou colocar esses slides também para vocês lá na plataforma. Deixa eu compartilhar essa telazinha aqui com vocês. Então, tá aí. Beleza? Alguns gêneros da prosa de ficção. Beleza, galera? Tranquilo? E aí tá aí, ó, né? São várias as narrativas, né? Dentro aí da prosa de ficção. Vocês podem perceber aí. Então vamos lá. Narrativa de aventura, narrativa epistolar, narrativa policial, as narrativas de ficção histórica, as narrativas psicológicas, as narrativas de formação, a narrativa social e as narrativas fantásticas. Né? A gente for pegar cada uma delas para estudar especificamente, tá? Então, aqui no livro de vocês, eu sei que ela traz um pequeno resumo, tá? Já com uma exemplificação, que é o que nós vamos trabalhar aqui com vocês, tá? Para não alongar muito, porque se a gente for pegar cada narrativa dessa aí, com as suas características específicas aí, então teria que ser uma aula aí para cada uma dessas narrativas, tá? Então, beleza, vamos fazer aqui um resumão, então, dessas narrativas aí com vocês, tá? Primeiro aí são as narrativas de aventuras, né, com as suas características específicas aqui, tá? Então, vamos dar só uma olhadinha aqui nas narrativas de aventura, vamos ver aqui logo o primeiro conceito das narrativas de aventura, depois eu vou passar para vocês um outro slidezinho específico sobre as narrativas de aventura com as suas características, tá? Então, beleza, anotando aí 3, 6, 7, 8 são as nossas narrativas, né? 8 narrativas de prosa de ficção: aventura, epistolar, policial, ficção histórica, né? A psicológica, formação social e a fantástica. Né? Ali de vocês, 78, 74, desculpa, 74, 75, né? 76, 77, né? 78, 79, tem muitas narrativas aí, né? Até 79, 80 aí já é exercícios específicos do capítulo 4. Beleza? Vamos passando aqui, ó, para o nosso mapinha 10, aqui, olha só. Formação do leitor literário, ainda falando sobre gêneros literários, né? Os primeiros passos para a literatura, gênero literário, capítulo 4. Beleza, aqui as narrativas de aventura, ó, todas as narrativas aqui, ó. Tá lá as narrativas de aventuras, tá? Os gêneros em que o protagonista, né? Ele vive situações de risco, suspense, das quais ele vai tentar escapar por meio de seus atributos, né, de suas características. E aí a gente pegando aqui um pouquinho desse ganchinho desses conceitos, né, dessas narrativas, vou passar para vocês aqui rapidinho, só trocando aqui a telinha rapidão, ó, né, que dá para a gente mudar aqui, ó, é a questão do enredo aqui das narrativas de aventura. O que acontece aqui, não, nas narrativas de aventura, ó. Beleza? Então, ó, as peripécias e os acontecimentos são inesperados, né? Existe aí um herói, com sequência de ações das personagens, um objetivo a ser alcançado, né? O ponto máximo da história, que é o clímax, tá? Beleza? Acompanhado aí também do desfecho. Beleza? Então, dando prosseguimento aí também nas narrativas de aventura, ela faz parte aí da vida humana, vamos dizer assim, né? Sob várias formas. Então, tem a busca do conhecimento, desdobramento aí de novas terras, o confronto aí de inimigos poderosos, vamos dizer assim, etc. Né? Então, relatos dessas aventuras orais ou escritos
sempre atraiu uma grande quantidade de pessoas. Então, no século XIX, aí, a narrativa de aventura, elas foram muito definidas em suas linhas gerais, né, que se caracteriza aí pela colocação do protagonista em risco, né? Então, tá lá, peripécias e acontecimentos inesperados, tem um herói, né? Então, para escapar delas, aí esse personagem se utiliza de atributos, né, como a força, né, a coragem, a inteligência, muitas vezes a ação se passa em lugares, às vezes, exóticos, né, que contribui aí para aprender ainda mais, beleza, a atenção do leitor. Beleza? Ó, temos aqui um exemplo aqui, a narrativa de aventura, né, a série do Harry Potter, né, são consideradas narrativas de aventuras. Beleza? Com relação aos personagens aqui, ó, tem um herói, né, que é o protagonista, uma pessoa valente, inteligente, audacioso. Aqui nós temos um protagonista aqui, de Pica-Pau Amarelo, né, a Emília, né? Representa as capacidades humanas, né, que serão colocadas à prova, que ressalta ainda mais, né, os seus valores. A questão que eu falei para vocês há pouco, aí, utiliza atributos como a força, a coragem, também a inteligência, né, tem até aqui, né, força, coragem, inteligência, valentia, né? Então, são esses atributos, sempre aí tentando, colocando aí o protagonista em algumas situações de risco, tá? Para o nosso Capão Amarelo, na primeira versão, né? Lá, Narizinho, né? O Pedrinho, o Emílio, o Visconde, a Anastácia, né? Aí todos os personagens da primeiro sítio Pica-Pau Amarelo. Muito bom. E aí tem os antagonistas, né, que são aqueles que se opõem aos protagonistas, considerados os vilões. Ele não se compara ao herói, então pode até não apresentar características maléficas, né? Apresenta aí um obstáculo a ser vencido e que, uma vez transposto, permite o protagonista atingir o objetivo desejado. E não confundir também como um super-herói, tá? Aqui alguns exemplos aqui, tá? Uns narrativos de aventura, né, do autor Pedro Bandeira, tá? Alguns exemplos aqui de narrativas. Também aqui no finalzinho aqui tem uma do Dom Quixote de La Mancha, né, de Miguel de Cervantes. Espanhol e Miguel de Cervantes. Beleza? Então, depois eu passo esses slides para vocês também, ó. Só voltando aqui para nossa telinha, né, do nosso slide oficial, do nosso livro, com os conceitos das outras narrativas, né? Narrativa de ficção, onde ele apresenta um acontecimento real, mistura com elementos fictícios, né? Então, explora aí a questão do suspense, tá bom? É uma das características principais aí dentro da narrativa, da narrativa de aventura lá, que é o suspense, tá? A narrativa de ficção narrativa de ficção ou as narrativas históricas, né? Nesse caso aqui, vai haver aqui como se fosse assim, é um pano de fundo, tem um acontecimento real, ele diz, apresenta um acontecimento real, ao qual se misturam elementos fictícios, estabelecendo uma ponte entre a realidade e a imaginação, né? Entre o real e o imaginário. Os personagens realmente existiram, eles convivem, eles também dialogam com personagens de ficção, né? Que a sequência aqui vem a narrativa policial, as narrativas epistolares também. Vamos falar sobre a narrativa epistolar, né? Então, vem do nome epístola, né? Que são cartas, na verdade, no gênero que é indicado ao leitor por meio de cartas, né? Com pouca intervenção aí do narrador. O enredo aí é indicado para o leitor por intermédio de cartas, né? Como essa intervenção mínima aí, também é usado nos diálogos, aliás, usados
em diários ou em algumas notícias de jornais, tá? Então essa opção narrativa em forma de cartas, né, confere aí uma maior verossimilhança aí, no caso aí, ao relato, né? Esse gênero foi bastante explorado, tá, no século XVIII, tá? Entrando aí em declínio a partir do século seguinte. Então, hoje em dia, essas narrativas, narrativas epistolares, né, esses textos, esse, podem ser até encontrados, mas são raros, tá? Aqui no livro de vocês tem um exemplo, tá? De uma narrativa epistolar, que foi feita em forma de uma carta aqui. Vocês fazerem depois a leitura aqui na página 74, beleza? Tem até uma leiturazinha aqui também do texto aqui para a gente compor, tá? Tem duas questões aqui sobre a narrativa epistolar. Vou até passar depois isso aqui, esse exercíciozinho aqui para vocês fazerem em casa, como prática aí da nossa aula de hoje, tá? 74, 75, 76, depois eu coloco para vocês lá na plataforma essas páginas. Beleza? Narrativa policial, aí, gênero que um crime precisa ser elucidado pelo protagonista, né? Então, quase sempre, né, alguém é ligado ao universo aí policial, tá? Quanto menos óbvias forem, vamos dizer assim, as pistas que levam ao responsável, mais intrigante aí vai ser essa narrativa, né? De modo que o leitor envolvido com a história, ele tentará sempre se antecipar e apontar aí o assassino, né? Antes que este seja revelado. É uma boa narrativa policial, porém, consegue aí esconder os seus segredos, né? Até as últimas páginas. Beleza? Temos aqui um escritor brasileiro, né? O Luiz Alfredo Garcia Rosa, né? Ele se baseia em um enigma, né? Exposto ao leitor para aí provocar a curiosidade. Nesse trecho, o enigma se relaciona com Vicente Fernandes. Aqui é um trechozinho que tem aqui no livro, tá? Que há de estranho no comportamento dessa personagem. Beleza? Bom, narrativa de ficção histórica, já que eu falado com vocês, né? O acontecimento real que vai se misturar com elementos fictícios, tá? Estabelece aí uma ponte entre a realidade e a imaginação, tá ok? A imaginação. Aí permite ao leitor aí um mergulho aí na história, ao mesmo tempo que amplia as possibilidades de interpretação de determinados acontecimentos. Também sempre bom lembrar que essas narrativas de ficção histórica, ela não pretende ser assim um documento, tá? Mas pretende ser assim, vamos dizer assim, acima de tudo, ficção, tá? Logicamente, fruto da imaginação do autor. E nessas narrativas históricas, vamos dizer assim, que elas ficaram mais populares a partir do século XIX, durante o romantismo, né? Porém, ainda hoje a gente encontra alguns adeptos. Aí nós temos aqui no Brasil o escritor Rubem Fonseca, né? Que ele mistura aí personagens históricos aí, né? Que tem textos aí que ele envolve o presidente brasileiro, o presidente Getúlio Vargas, né? E a sua filha Alzira. Tá? Tem um trechozinho aqui no livro de vocês, na página 75, tá? Um evento histórico que serve aí como pano de fundo para o episódio de suicídio, né, do presidente Getúlio Vargas, ocorrido em agosto de 54, né? E temos aí as narrativas psicológicas, o gênero que se concentra basicamente na maneira como os acontecimentos exteriores são percebidos pelos personagens. Aqui no Brasil, nós temos aqui um autor, os maiores praticantes, né, aqui no Brasil, dessas narrativas psicológicas, né? Nós temos aí Machado de Assis, né? Ele tem 1989 1908, né? Principalmente quando ele escreveu o romance Dom Casmurro, em 1899. E no modernismo aqui no século XX contribui de forma decisiva para a difusão da narrativa
psicológico. Nós temos também uma outra autora no Brasil que ela também escreveu, né, bastante narrativas psicológicas, carregadas assim, digamos assim, de uma densidade psicológica, né, carregada de reflexão existencial, que é a Clarice Lispector. Tá? Clarice Lispector. Então, até hoje, essa narrativa psicológica é um gênero bastante produzido. Tá? Beleza? Narrativa de formação, né? O gênero em que a trama acompanha o amadurecimento aí de um indivíduo, né? Em suas várias etapas de crescimento e transformação. Tá? O modelo desse gênero, né, é o romance. Nós temos aqui um exemplo aqui, vocês observaram aqui na página 76, né, tem o romance Os Anos de Aprendizado, de William Meister, né, do escritor alemão Goethe, né, romântico, publicado no final do século XVIII, em que a personagem principal sofre um processo de desenvolvimento em diferentes níveis. Essa concentração no indivíduo não significa que a narrativa de formação seja desprovida de referências externas. Na verdade, o protagonista está sempre inserido em um determinado contexto, né, de uma maneira ou de outra, interfere na personalidade que se forma. Beleza? E fechando aqui, né, nós temos aqui ainda, a narrativa social, um gênero também chamado de narrativa de costumes, né, que mostra as personagens deles em um determinado contexto social, mas com destaque para os padrões de comportamento. Nós podemos destacar aqui, foi bastante utilizado, um gênero bastante utilizado aqui no século XIX, essas narrativas sociais. Tá? Temos uma obra, Memórias, né, de um sargento de milícias, né, do Manuel Antônio de Almeida, publicado em 1855. Então, no século XX, essas narrativas sociais aí, elas ganharam aí vamos dizer assim, uma exploração, né, foi voltada mais, ganharam, vamos dizer assim, uma conotação, né, mais política, né, com essa abordagem aí de questões, como a exploração da luta de classes, enfim. Com essa tendência, teve no Brasil representantes aí, como principalmente com o Jorge Amado, né, e o nosso grande poeta Graciliano Ramos, que escreveu a partir aí dos anos de 1930. Beleza? E fechando aí com a narrativa fantástica, dizendo que consiste aí na criação de um universo com elementos que não existem na realidade. A narrativa fantástica, né? Constitui elementos que não são reconhecidos como existentes pela realidade do leitor. Assim, nessas narrativas aí, podem surgir aí fadas, né, gnomos, enfim, duendes e outros seres imaginários. Existem muitos casos nos quais também os personagens são seres humanos que possuem capacidades inusitadas, como o poder de voar, de falar com animais, né? Então, trata aí do absurdo com a mais absoluta naturalidade, vamos dizer assim, né? Que acentua o estranhamento provocado no leitor. Né? No texto aqui tem um exemplozinho também, aqui no livro de vocês, aqui na página 77, tá? O texto do poeta Murilo Rubião, tá? Ele relata um diálogo de um interlocutor incomum. Beleza, galerinha? Beleza. Então, ficamos por aqui hoje. Eu vou passar depois para vocês essas páginas aqui, para vocês estarem fazendo essas atividades, para enviar o gabarito para mim. Tá? Na próxima aula, eu vou trabalhar literatura popular, né? A literatura oral também, e a literatura de cordel e alguns autos populares, para a gente entrar aí com as questões do livro. Também eu vou passar umas páginas para vocês tratarem resolvendo algumas questões
que já dá para a gente resolver aqui pela nossa aula de hoje, ok? Beleza? Então, depois eu passo as páginas para vocês lá na plataforma, tá? Então, beleza, ficamos por aqui. Tchau, tchau, boa aula, tá? Façam as atividades, estudem e até a próxima. Tchau, tchau, valeu.